pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado, só tenho um aviso em relação à história de hoje, porque fica aí o gatilho para tentativa de suicídio, beleza? Então, bora direto para o caso de hoje. Já peço desculpas aqui porque é um caso alemão. Vou dar o meu melhor para tentar falar os nomes certos. Então, o Ernst August Wagner, ele nasceu em 22 de setembro de 1874 em Eglosheim, que fica na Alemanha. Ele era o nono filho de 10 crianças que seus pais tiveram. No casamento deles, ele também teve depois um meio-irmão e uma meia-irmã. Mas, como acontecia bastante naquela época, a maior parte dos seus irmãos e irmãs não sobreviveu até a idade adulta. Então, quando ele estava lá por volta dos 30 anos, ele tinha apenas 2 irmãs e um irmão vivos. O pai dele morreu quando ele ainda era muito criancinha, ele tinha 2 anos de idade, devido a problemas com bebida. E aí a mãe dele foi obrigada a vender a fazenda que eles tinham para conseguir sustentar os filhos, porque ela não ia conseguir manter a fazenda sozinha. Com esse dinheiro, ela conseguiu abrir uma pequena loja e se casou novamente, mas eles ainda eram muito pobres. E ela tinha vários casos extraconjugais que acabaram levando ao divórcio, isso quando o Ernst tinha apenas 7 anos. Então, ele era conhecido na vila onde eles viviam como o filho da viúva. E ele sofria muito com depressão e pensamentos suicidas desde muito pequeno. Então, desde sempre ele teve ali uns transtornos, né? Que naquela época nem eram tratados e nem reconhecidos. Então, apesar de todos esses problemas, ele era um aluno muito dedicado e muito inteligente. E ele conseguiu terminar os estudos e seguir na carreira de professor. O que ele queria na vida inteira dele era ser conhecido como escritor de romances e peças de teatro. Então, toda a vida dele, ele tentou seguir essa carreira que nunca deu certo. Então, ele era muito frustrado por conta disso. Enquanto ele não conseguia, né, se dedicar a ser escritor, ele era professor. Então, durante 7 anos, entre 1894 e 1901, o Ernst trabalhou como professor auxiliar em diversas escolas na região de Württemberg e durante esse tempo, em 1900, ele precisou ser suspenso por 6 meses por, abre aspas, nervosismo e irritabilidade severos, fecha aspas. Então aí a gente já vê que ele teve que ser afastado justamente aí por problemas de transtorno psicológico, psiquiátrico. E já naquela época, né? Antes de qualquer coisa mais grave acontecer. Ele aproveitou essa licença para passar 2 meses na Suíça, onde ele tentou vender os poemas dele para jornais locais e não conseguiu, não deu certo, teve que voltar para a Alemanha. E em 1901, quando trabalhava como professor em outra cidade, o Ernst ficou extremamente bêbado uma noite e ele abusou sexualmente de um animal. Então ele praticou bestialidade. Zoofilia, né? Então, com o passar dos dias, ele começou a ficar cada vez mais desconfiado e paranoico, com medo de os habitantes da cidade descobrir o que ele tinha feito. Ele já era um cara completamente complexado em relação à sexualidade dele. Ele se sentia muito culpado por se masturbar, enfim. Então, esse negócio que ele fez aí deixou ele mais com essa culpa, né? Carregando mais ainda. Então, ele tinha muito, muito, muito medo de que as pessoas descobrissem, tirassem sarro dele, fizessem piada, enfim, qualquer coisa, né? Só falassem no assunto. Então, ele começou a interpretar qualquer coisa que as pessoas faziam como um sinal de que elas estavam zombando dele em relação a esse episódio que ele cometeu, né? Esse crime. E a solução do Ernst foi comprar uma arma. Olha só, porque ele achava que ele estava carregando a arma com ele o tempo inteiro. E ele pretendia usar caso ele fosse ameaçado de ser preso, por qualquer motivo. Naquele mesmo ano, o Ernst começou um relacionamento com a Anna Friederike Schlett. Ele tentou esse relacionamento justamente para ver se passava essa culpa que ele tinha e essas vontades bizarras em relação a sexo, que também, né, o autoconhecimento aí que na época não tinha, né, as pessoas viam o sexo como algo extremamente pecaminoso, então ele tinha isso muito internalizado nele, e ele, vou me relacionar com esta moça, né, pra ver se eu consigo aí, né, extravasar.
Então, ele não tinha pretensão de continuar com ela, formar família ou casar com ela. O pai dela era dono de uma estalagem e o Ernst odiava a família dela. Ele acreditava que o pai da Anna também odiava ele. Ele achava que todo mundo odiava ele, na verdade, né? Ele era uma pessoa extremamente complexada e paranoica. Então, ele não queria casar com ela, mas se viu obrigado a fazer isso quando a Anna ficou grávida em 1902. Ainda demorou um tempo até que os dois se casassem, e durante esse período, a mãe do Ernst morreu. Ele era muito apegado à mãe dele. E ele conseguiu um trabalho em uma outra cidade que era muito pequena e muito isolada, era uma vila mesmo. Então, essa mudança de cidade ajudou um pouco a acalmar a paranoia dele das pessoas descobrirem o que ele fez, mas ele ainda não tinha, ele tinha muito medo ainda que as pessoas descobrissem, né, essa bestialidade que ele havia cometido. O Ernst e a Anna se casaram em 29 de dezembro de 1903, quando a filha deles, chamada Clara, já estava com 10 meses de idade. Se dependesse do Ernst, ele ainda não ia se casar. Ele acabou cedendo a essa pressão social, né, porque eles já tinham uma filha juntos. E ele tratava a Anna bem, assim, mas não quer dizer muita coisa, porque ele não amava ela, não gostava dela. Na verdade, ele julgava que ela era inferior por ser menos inteligente que ele, né? Ele a tratava mais como uma empregada do que como sua esposa. E ele era assim com todo mundo. Ele era um cara extremamente arrogante, que se achava superior a todo mundo. Ele se comparava a Shakespeare. Assim, ninguém menos que Shakespeare. Então ele achava que ele era um gênio incompreendido, que um dia ia fazer sucesso com suas escritas e que ninguém o entendia. Em 1904, então, ele foi de novo para a Suíça, e aí quando ele teve lá nessa época, o Ernst tentou duas vezes se suicidar. Ele não teve sucesso. Segundo ele mesmo, as palavras dele, que a gente já vê também a mentalidade da época, ele foi muito fraco para conseguir, né, aí se matar. E nos anos seguintes, ele e a Anna tiveram mais 4 filhos, né? E o Ernst cada vez mais infeliz com cada filho que nascia. Mas, né, não parava lá, ela não fez sozinha, né? Ele ajudou. Então, aumentava também o estresse financeiro, porque ele tinha que sustentar a família. O Ernst se importava tão pouco com a família dele que teve um ano que ele estava de aniversário, e o aniversário dele foi interrompido porque o filho mais novo dele, que era apenas um bebezinho, morreu. E ele, tipo, nem deu bola, assim. Ele não se incomodou, sabe? Não deu... Pra ele, tudo bem, assim. Morreu a criança, foda-se. Nos anos seguintes, a paranoia do Ernst crescia a cada dia. Então, ele ficava com aquilo na cabeça dele e aumentando cada dia mais as paranoias dele, né? Então, ele acreditava que as pessoas da cidade de Mulhausen, que é onde ele estava, que na verdade é onde ele tinha cometido, né, a zoofilia, que essas pessoas tinham contado para os habitantes do vilarejo que ele estava agora. Por que as pessoas fariam isso? Não sei. Não faz sentido nenhum, mas, né, na cabeça dele fazia. Né, que as pessoas tinham contado isso, que ele tinha abusado de um animal enquanto ele estava bêbado. E aos poucos, o Ernst foi formulando um plano para se vingar de todo mundo que ele acreditava ser responsável por sua vida ser horrível, e em especial os homens de Mulhausen, porque ele tinha esse ressentimento contra outros homens, o que é algo bem fora da curva aí em casos de assassinos, né, de spree killers, como é o caso dele, que geralmente são ligados a uma questão de misoginia, machismo, enfim. No caso dele, não, ele tinha muito ressentimento, eu acho que ele tinha muita inveja de outros homens, e aí ele acaba tendo esse ódio, assim, contra outros homens. Então, essas eram para ser as vítimas principais dele. Depois que ele adquiriu 2 armas, o Ernst saía de bicicleta e praticava tiro ao alvo em florestas afastadas da cidade. Enquanto isso, ele fez vários pedidos de transferência do seu trabalho, até que ele conseguiu uma vaga em Stuttgart, em maio de 1912. O trabalho em uma cidade nova não ajudou em nada a aplacar a paranoia dele, porque agora já estava em níveis críticos, né? Não importava onde ele estava, com quem ele convivia, ele tinha certeza que as pessoas estavam zombando dele.
Ele acreditava que até mesmo as pessoas em sua nova escola, que recém tinham conhecido ele, sabiam o que ele tinha feito e zombavam dele pelas costas. Então, completamente fora da realidade. O Ernst começou a matança dele em 4 de setembro de 1913. Nos dias anteriores, ele já tinha escrito algumas cartas explicando as suas ações e os seus planos do que ele iria fazer. E por volta das 5 horas da manhã desse dia, 4 de setembro, o Ernst atacou a sua esposa Ana com um bastão enquanto ela dormia. Ele fez isso para deixá-la inconsciente e a assassinou com facadas no pescoço e no peito. Depois de assassinar a Ana, ele esfaqueou cada um de seus 4 filhos até a morte. Depois disso, ele cobriu os corpos de todos, com cobertores, se limpou, trocou de roupa e arrumou uma sacola, uma mala ali com 3 armas, 500 balas de munição, um véu preto, que era da esposa dele, e um cinto. Antes de sair de casa, ele fechou tudo e deixou um bilhete na porta dizendo que a família tinha ido passear em outra cidade para ninguém bisbilhotar na casa enquanto ele estava fora encontrar os corpos, O Ernst foi de bicicleta até Stuttgart, porque ele morava, assim, no interior, assim, Então, de lá ele pegou um trem até Ludwigsburg, onde ele comprou uma mochila. E aí foi até a casa do irmão dele em Eglosheim, onde ele chegou por volta das 11 horas daquela manhã. O irmão dele não estava em casa, e aí o Ernst conversou com a cunhada e disse que ia passar a noite na casa deles e que eles deveriam deixar a casa aberta durante a noite porque ele ia chegar tarde. Eu não consegui encontrar se ele realmente planejava. Eu acho que ele não planejava ficar ali. Eu não sei porque ele fez isso. Talvez ele planejasse matar a família do irmão também. Mas não consegui encontrar essas informações. Antes de sair, ele escondeu cerca de 200 balas de munição no jardim da casa do irmão. E aí ele foi acompanhado dos seus sobrinhos até a estação de trem. Durante aquela tarde, ele fez várias viagens onde ele endereçou cartas a pessoas da família. Também ele mandou cartas para um teologista e também para um jornal. E uma dessas cartas era para a irmã dele, uma das irmãs, e a carta só dizia, tome veneno. É isso. Então, além dessas cartas, ele também tinha escrito uma autobiografia, e ele enviou 2 cópias dessa autobiografia. Uma dessas cópias foi para esse teologista, que ele também enviou cartas. E por volta das 19 horas, o Ernst foi para Mulhausen de bicicleta, onde ele chegou perto das 11 horas da noite. O plano inicial era cortar as linhas telefônicas da cidade, mas quando ele chegou lá, ele percebeu que os postes telefônicos eram muito altos e tinha chovido muito forte naqueles dias, então talvez o terreno estava muito difícil, Ele não ia conseguir subir no poste para cortar os fios. Então, ele abandonou essa parte do plano e caminhou até a cidade, onde ele colocou fogo em 4 celeiros para atrair as pessoas para fora de casa. Com o rosto parcialmente coberto pelo véu preto, ele andava pelas ruas e atirava em qualquer pessoa que cruzasse o seu caminho. O Ernst declarou que as mulheres atingidas tinham sido vítimas acidentais, porque elas não eram o seu alvo principal. Como eu comentei, ele queria matar homens. E o Ernst disparou cerca de 80 vezes e assassinou 9 pessoas, em um total de 20 vítimas que foram atingidas. Por muita sorte, mais pessoas não morreram, Porque ele conseguiu acertar 20 pessoas e 9 morreram, mas, podia ter sido muito, muito pior. Os habitantes do vilarejo, com a ajuda dos militares, conseguiram controlar os incêndios e 3 homens conseguiram derrubar o Ernst quando ele esqueceu de carregar as armas no momento. Então, eles esperaram a hora certa de atacar. Eles estavam com enxadas e sabres, que é um tipo de espada. E eles atacaram o Ernst, foram correndo pra cima dele, derrubaram ele no chão. E ele foi atingido diversas vezes no rosto, teve a mão esmagada e quase amputada, a mão direita. Esses homens abandonaram ele no meio da rua depois de espancar ele. Eles acreditavam que ele tinha morrido, porque as pessoas, deixa ele ali, foda-se, vamos, tentar ajudar os feridos aí e acabar com esses incêndios. Então foi muita, muita confusão e largaram ele lá na rua, dando ele por morto. Até que um policial encontrou ele ainda respirando às 2 da manhã, O policial estava ali no meio da confusão, foi olhar mais de perto e percebeu que ele ainda estava vivo. Ao recuperar a consciência, o Ernst confessou imediatamente, o assassinato da família dele e afirmou que no final de tudo ele teria cometido suicídio, se ele pudesse.
Mas como isso agora era impossível, porque ele já estava preso, ele ia apreciar se fosse condenado à morte e decapitado. Olha só, transferiu, né, a responsabilidade de morrer. Então, ele foi enviado para um hospital em outra cidade, porque ele disse que se ele ficasse naquela cidade mais tempo, ele ia ficar doente, de tanto ódio que ele tinha daquela cidade. Por coisa que ele mesmo fez, né? Ninguém fez nada pra ele na cidade. Era, tipo, só coisa da cabeça dele. E na noite seguinte, né, ele foi enviado para esse outro hospital e ele teve os ferimentos tratados e teve ali parte do braço amputado, né, a mão, por conta do estado que ficou a mão dele. O Ernst foi a primeira pessoa na região de Württemberg que foi considerado inocente por razão de insanidade. Na verdade, o julgamento dele teve vários depoimentos de psiquiatras. Ele foi um caso muito, muito estudado na Alemanha por conta disso. Vários psiquiatras fizeram relatórios e diagnosticaram ele com paranoia, dizendo que ele realmente estava fora da realidade. Não tinha... Ele, assim, apesar, né, de ter planejado tudo, ele era uma pessoa insana, né? Então ele foi... Não quer dizer que ele ia ficar solto, que isso quer dizer que ele não ia ficar em uma prisão normal, mas ele foi internado em um hospital psiquiátrico em Wienerthal, onde ele viveu por mais de 25 anos. Então, nos primeiros anos depois que ele foi internado, o Ernst tentou por diversas vezes na justiça que o seu caso fosse reaberto, porque ele queria ser condenado à morte e executado. Esse era o plano principal dele, né? Ele só desistiu depois que o diretor do hospital permitiu que ele lesse os extensos relatórios do seu diagnóstico feito por 2 psiquiatras. Aí ele ficou um tempo em depressão depois de ter lido isso e tal, porque os psiquiatras diziam explicitamente que ele era um perigo para a sociedade e nunca poderia ganhar liberdade novamente. Então, além dessa história de que ele tinha cometido, né, um abuso contra um animal, que levou ele à paranoia extrema, tinha toda a questão do ressentimento, porque ele não conseguiu fazer um sucesso literário, né? Ele realmente se achava superior a todo mundo, ele achava que ele tinha um talento incomparável, ele se comparava com Shakespeare, na verdade, então ele se achava um gênio, né? Incompreendido. O sonho dele era que seus escritos fossem reconhecidos, e aí, enquanto ele esteve preso, ele aos poucos se convenceu de que era tudo uma grande conspiração judaica contra o seu sucesso, porque nessa época que ele estava preso, estava aí o auge, né? Estava crescendo o fascismo, o nazismo, né? Na Europa, na Alemanha. Então ele começou a ouvir falar dessas ideias e na cabeça dele fez todo o sentido do mundo, afinal a cabeça dele está em outro planeta, né? Então, ele acreditou que era isso, assim, ele nunca fez sucesso porque era uma grande conspiração judaica contra ele. Porque ele era uma pessoa muito importante, é claro. Depois que os nazistas chegaram ao poder, o advogado dele, que tinha defendido ele no julgamento e conseguiu salvar a vida dele, né, com essa alegação de insanidade, que realmente foi o que aconteceu, esse advogado era judeu. E aí ele perdeu, né, a licença para advogar depois que os nazistas ali estavam no governo. E isso pro Ernst era mais uma prova de que ele tinha sido sacaneado de propósito. Porque na cabeça dele, até o advogado dele tinha sacaneado com ele. Em 1929, ele chegou a entrar para o Partido Nazista e ele tinha muito orgulho de ter sido o primeiro prisioneiro a fazer isso. Olha só que beleza. E aí ele entrou nessa espiral aí de ideias nazistas que para ele faziam sentido, né? Então, ele continuou a escrever peças de teatro, ele até reescreveu coisas que ele já tinha feito. Ele escreveu dramas também, mas, tipo, nada... Nunca foi produzido com base no que ele fez, ninguém deu bola para o que ele escrevia. E ele continuou fazendo isso até o fim da sua vida, quando ele morreu de tuberculose em 1938, aos 64 anos de idade. Então é isso, gente. Esse é o caso. Eu achei muito interessante esse caso, porque eu realmente nunca tinha ouvido falar de um spree killer, né, da Alemanha que foi levado a matar por conta de paranoia, completamente vozes da minha cabeça, né, coisas que ele se incomodava e que ninguém tinha nem noção de que ele tava puto, né, então na cabeça dele todo mundo era culpado, menos a única pessoa culpada que era ele mesmo, né, então muito interessante mesmo. Mas é isso, gente. Se você quiser mandar um e-mail pra gente com sugestão de caso, comentário, manda no milcrimes@gmail.com.
Se você quiser mandar uma historinha ou uma creepypasta ou medinhos, manda pro milimedinhos@gmail.com, e lá no nosso site você encontra formas de apoiar o nosso trabalho. Você também pode, se você não conseguir apoiar financeiramente, você pode só fazer a propagandinha aí boca a boca, indicar pros amigos, ou também ouvir pelo Orelo, porque aí a gente ganha aí uma comissãozinha por plays, né? Quanto mais gente escutando por lá, melhor pra gente. E é isso, gente. Vejo vocês semana que vem. Beijos. Tchau, tchau.